Ângela Abdo, que vai falar conosco sobre gestão de pessoas. Se você quer entender mais sobre o assunto, é aqui mesmo o lugar, mas tem muita gente que já sabe do que se trata e que quer aprofundar também o seu conhecimento a respeito disso, falando de mercado de trabalho no Brasil, é algo que interessa a muita gente. Então, bem-vindo você que está sintonizando agora a sua TV Canção Nova, no programa Papo Aberto. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui. A primeira coisa que a gente quer saber é o que é o seu trabalho, né? O que uma pessoa que trabalha com gestão de pessoas faz. A gente já imagina, porque o nome é sugestivo, mas na prática, do que se trata? Ô, Márcio, a minha profissão era mais conhecida como RH, né? Recursos Humanos. Mas eu brinco que ser um especialista em RH é cuidar do maior patrimônio da empresa quando tudo está bem. Quando está em crise, o mesmo empresário que disse que é o maior patrimônio, ele começa a demitir as pessoas e jogar esse patrimônio fora. Por isso, nós temos dois trabalhos. Primeiro, nós buscamos alocar, capacitar e ajudar as pessoas a fazer uma empresa melhor. E depois, nós temos um grande trabalho junto aos empresários para que eles possam entender qual é o verdadeiro papel de um gestor de RH, que, na realidade, é quem ajuda aos gerentes a fazer RH dentro das empresas. O RH ele faz um link entre aqueles que estão à frente da empresa, entre os patrões e os seus funcionários. Então, é uma face também da empresa para os funcionários, uma face dos funcionários para a empresa? É isso aí. Nós representamos a empresa, mas nós buscamos mostrar para o empresário o que eles estão trazendo para dentro das suas empresas e como nós podemos otimizar o trabalho das pessoas e fazer com que essas pessoas possam fazer mais e melhor para aquela empresa. É um trabalho delicado, não é uma coisa fácil de fazer de jeito nenhum. Que habilidade precisa ter um gestor de pessoas, uma pessoa que está ali no RH? O que você considera assim, indispensável que tenha esse perfil? A primeira coisa é gostar de gente. Nós precisamos de gostar de pessoas. Em segundo lugar, nós precisamos de pensar estrategicamente, porque toda gestão de pessoas ela é estratégica. Você examina o tabuleiro futuro e você trabalha o perfil das pessoas voltado para esse perfil futuro. É pensando sempre 10 anos à frente da empresa. Como é que você avalia o mercado de trabalho hoje no Brasil, Ângela? Olha, nós estamos falando no apagão de talentos, não é isso? Eu escuto, várias pessoas encontram com a gente, pedem emprego, e a gente tem visto muito isso, sabe, Márcio? Mas, na realidade, nós temos um problema estrutural, que é a educação. As pessoas que chegam hoje nas empresas não têm base educacional. Então, o mercado de trabalho hoje ele precisa dar as mãos à educação e trabalhar em cima disso. Nós temos um exército de pessoas que hoje não têm condição de entrar no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, nós temos vagas dentro das empresas e não conseguimos preenchê-las. Então, é uma contradição que o mercado vive hoje, uma grande expansão, porque o Brasil está em crescimento, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aquém, educacionalmente falando, para as pessoas entrarem nesse mercado de trabalho. Um tempinho atrás, eu pude tocar essa realidade bem de perto, né? E eu fiquei impressionado, porque você vê que o espaço de televisão é um espaço bastante cobiçado. Muita gente gostaria de poder estar trabalhando junto a uma empresa como é a Canção Nova, que é católica, atua pelos meios de comunicação, tem rádio, tem televisão e tem outras empresas dentro dela. Uma delas era a agência de publicidade da Canção Nova, responsável pelos nossos intervalos, os comerciais a respeito dos livros, as propagandas que nós temos. Nós ficamos uns bons meses tentando preencher 8 vagas. E, olha, nós andamos, procuramos nas faculdades, junto a outras empresas, e foi muito difícil. Então, a gente percebia exatamente isso. Tinha muita gente procurando e querendo ajudar e até ser empregada,
mas aquilo que era a necessidade da obra não encontrava a resposta. A gente não achava a pessoa qualificada para aquele trabalho. Essa realidade é em nível nacional? Em nível nacional. Eu pertenço à Associação Brasileira de Recursos Humanos e nós somos seccionais, mas nós temos uma nacional, e isso você vê em todos os estados, a grande procura. Nós temos um fórum de presidentes, onde cada estado procura reunir os seus presidentes. E tem uma pergunta que é básica: o que tira o sono de um presidente hoje? O que faz alguém não dormir? A resposta é sempre a mesma: a falta de mão de obra capacitada e a rotatividade dentro das empresas. Isto hoje é que tira o sono dos presidentes. Nossa, é uma surpresa para muita gente, né? Porque a gente pensa que existem tantos outros motivos, esse é o principal. Este é o principal. De primeiro era a questão da finança, e hoje este é a maior preocupação. Nós não temos pessoas capacitadas. Estamos vindo aí com a Copa, com tudo que está vindo aí, e não tem mão de obra. Agora, você tocou num assunto que é crucial, que é a questão da educação, não é? A gente fala sobre a educação como preparação desses profissionais, mas a educação de uma maneira geral, Ângela, porque uma coisa que a gente percebe também é que às vezes tem uma tendência, aí parece que inflaciona o mercado. Então, tem uma época que o direito está em alta e todo mundo faz aquele curso. Aí você tem um monte de profissionais daquela área e tem uma carência muito grande em outras. Quando você fala de educação, é também uma orientação para a formação em profissões específicas, algum tipo de direcionamento também dentro desse mercado de trabalho, ou o simples fato da pessoa fazer um bom curso, ter uma boa faculdade, já resolve em grande parte o problema para ela. Posso dividir a pergunta em três? Pode, então, por vamos favor. lá. Uma primeira questão que o Brasil tem vivenciado é uma carência muito grande de técnico. Durante muito tempo, se falou muito em faculdade, em estudar, e hoje nós precisamos, por exemplo, a cada engenheiro, nós precisamos de 10 técnicos. E hoje, as pessoas que estão estudando nas escolas técnicas já estão com emprego garantido, porque você não tem no mercado. Então, nós temos uma fatia técnica que o mercado está carente. A segunda questão é a educação de base. É aquela educação onde você ensina português, onde você ensina matemática. Nós temos trabalhado muito com o quociente intelectual, que é justamente a capacidade de abstração, a capacidade de interpretar um texto. Hoje, você tem um profissional que ele não sabe fazer uma leitura de um relatório. A deficiência é muito grande nessa área? A deficiência é enorme. Existe, assim, hoje, dentro das empresas, cursos de português, cursos de matemática, para pensamento lógico e interpretação de texto. Porque, se eu não consigo interpretar, eu não consigo entender aquilo que precisam de mim. Eu não consigo avaliar o mercado do momento. Eu não consigo avaliar a próxima tarefa. A terceira questão que você colocou é que, normalmente, as pessoas elas não têm uma orientação de carreira. Então, eles escutam um especialista dizendo assim: estamos precisando de alguém na área de direito. As pessoas correm todo para esse lado, esquecendo que em 3, 4 anos o mercado vai estar saturado. Por isso que nós pensamos com 10 anos. Se uma pessoa hoje ela quer unir duas coisas importantes, que é a sua aspiração de trabalho, no que ela deseja se formar, ela tem uma orientação, ela sabe que ela tem alguns talentos, ela quer fazer algo que a realize, mas ela sabe também que desse trabalho virá o sustento dela. Ela precisa unir as duas coisas. Aonde ela pode buscar esse tipo de informação? Porque para quem não está nesse mercado, é difícil a pessoa projetar e pensar: meu Deus, eu vou fazer essa faculdade, mas daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, será que essa abertura que existe no mercado de trabalho, ela vai permanecer? Onde a pessoa pode conferir isso? Ô, Márcio, nós temos testes vocacionais específicos para isso. Mas eu sempre digo uma coisa para as pessoas: a primeira coisa na escolha da vocação é você estar bem com você mesmo. Porque qualquer profissão que você for exercer,
Se você procurar gostar daquilo que faz, você vai fazer bem feito. E se você faz bem feito, você tem sucesso. As pessoas criam muita expectativa em formulação de desejos próprios. E quando você trabalha para o bem comum, hoje, as empresas, as funções são multifacetadas. Então, você tem oportunidade de exercitar, independente da profissão que você escolheu. Eu tenho 3 perguntinhas aqui que são interessantes, né? A primeira, ela vem lá de São João del Rei, e o Manuel pergunta assim: qual o curso técnico eu devo procurar para me engajar na área de RH? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, veio do Moésio, né? Ele diz assim: como é vista e enfrentada a falta de experiência por parte dos jovens para com as empresas? E a próxima pergunta, essa aqui eu quero até mandar um abraço para o pessoal lá da Bahia, de Vitória da Conquista, que é a Flavinha, uma amiga minha, que mandou aqui. Ela diz o seguinte: é obrigado que toda empresa faça esses testes de português, matemática, de lógica, né? Ela quer saber se isso é uma obrigação, e também faz um comentário, né? É estudante de letras e diz que é perceptível hoje como as pessoas não se preocupam mais em falar e escrever bem, né? Então, essas 3 perguntinhas aí. Vamos da primeira, como é a primeira? A primeira é... Participação no RH, não é? Isso. Qual curso técnico devo procurar para me engajar na área de RH? Olha, na área de RH, você não tem especificamente o curso técnico. Algumas faculdades têm o tecnólogo, mas você pode fazer o curso de RH enquanto profissão, e nós temos vários cursos na área de pós, especificamente de RH. A segunda pergunta? A segunda pergunta é como é vista e enfrentada a falta de experiência por parte dos jovens com as empresas, né? Olha, Márcia, essa pergunta é muito interessante, porque a gente tem escutado 2 questões. Uma, a falta de experiência dos jovens, e outros, os mais velhos, reclamando que não tem mercado de trabalho. Tem mercado de trabalho para os 2. Como que nós podemos enfrentar? Com capacitação. Esta é a resposta chave para quem quer entrar no mercado de trabalho. Aproveitem o estágio. O estágio hoje é a maior fonte de contratação que nós temos no mercado. Então, para os jovens, é esse conselho. Certo. Para as pessoas que são mais velhas, né, e que dizem que não tem vaga no mercado, não é verdade. Isso é um mito que foi derrubado. Por quê? Que bom. Porque as pessoas hoje, essa nova geração que nós temos aí, tem uma rotatividade muito grande. E as pessoas que têm experiência são mais leais, mas precisam de se reciclar, porque muitas pessoas ficam deitadas sob berços esplêndidos. Para um e para outro, o caminho é a capacitação. O primeiro como coisa nova e o segundo como reciclagem. Mas a resposta é essa. Foram as 3? Bacana. Tem uma terceira e a última, pergunta. Isso, a terceira é sobre a questão dos testes, né, que as empresas hoje fazem de seleção. Matemática. Português, matemática, lógica. Isso é uma obrigação ou foi uma forma que as empresas encontraram de selecionar, né? Não é uma obrigação, mas hoje está sendo muito feito por 2 motivos. Eu brinco que a letra H está sumindo. As pessoas, na hora de escrever, esquecem do H, humilde. Esses são erros básicos, Márcio, assim, tem assustado a gente. As empresas hoje têm prova, sim, de português, elas têm textos de interpretação, não porque elas estão muito preocupadas com a língua portuguesa, mas porque, para exercício da função, elas vão precisar de pessoas que interpretem. Então, para o pessoal de letras, é uma boa resposta. Dá para traçar, Ângela, o perfil do funcionário, do empregado mais cobiçado? Quando alguém procura uma instância de RH para poder solicitar a contratação de um funcionário, tem um conjunto de características que precisa estar presente, em geral, que o empregador diz, é esse aqui que eu quero? Ô, Márcio, nós temos uma questão que é específica para cada perfil. Mas, de uma forma geral, nós temos um perfil. A primeira coisa é brilho nos olhos. Todo recrutador que se preze, olhe o brilho dos olhos. O que é o brilho dos olhos? Motivação.
As pessoas precisam de estar motivadas e crendo que a motivação ela é interna. Ninguém motiva ninguém. E as pessoas que têm motivação, elas chegam longe. A segunda questão, pessoas criativas. Pessoas que não se acostumem a fazer sempre a mesma coisa. E isso é muito difícil, porque quando a gente faz algo, a gente se apaixona pela obra. E nós precisamos de construir e desconstruir e construir de novo. Então, isso é um perfil. Persistência. Difícil, hein? Difícil. Persistência. Eu até depois vou dizer uma coisa. Do perfil procurado, nós temos 1% da população que atenda. Nós, às vezes, começamos com mais de 1.000 currículos para chegar a 100 que nós entrevistamos e, às vezes, não conseguimos preencher 2 vagas. Nossa. É caça ao tesouro, hoje, dentro das empresas. E a persistência é algo muito forte. E aí, Márcio, tem uma coisa que pouca gente dá valor. Se falou muito em conhecimento, né? Que a gente adquire em banco de escola. Nós falamos em habilidade, que nós adquirimos através da experiência, que é a pergunta do jovem. Mas sabe o que as empresas querem? Pessoas que tenham valores. Porque conhecimento e habilidade... valores morais. Valores morais. Sabe por quê, Márcio? Porque virtudes. Virtudes. Sabe por quê? Porque conhecimento... Vamos pegar uma recepcionista? Com 3 meses, você forma uma recepcionista. Uma profissão mais difícil, você leva 1 ano, às vezes 2. Mas valores... Você leva a vida toda e não modifica. Então, hoje, os testes estão voltados para a parte de valores e a parte emocional também. Nós temos medido muito quociente emocional. Capacidade... Como é que a gente mede isso? Você diz assim, eu cortei você. Esse quociente emocional, capacidade de quê? De controlar as emoções. Porque a raiva, ela é positiva, ela faz você mudar as coisas. Se for canalizada. Mas se ela for negativa, ela destrói as pessoas. O medo, ele é positivo, porque ele te faz ser prudente. Mas ele é negativo se te paralisa. Então, o controle das emoções é muito forte. Como é que a gente mede isso, Ângela? Através de testes. Nós temos testes para isso. Nós temos dinâmicas de grupo também, que hoje nós fazemos simulações. E aí, a partir da simulação, a pessoa se joga na simulação e a gente observa aquilo que nós queremos. E eu sempre digo uma coisa, mentira tem perna curta. É isso que eu ia perguntar, não dá para enganar o teste, não? Não dá. Sabe por quê, Márcio? Porque, primeiro, que os entrevistadores estão preparados para isso. E se você enganar, porque às vezes você é um bom ator, você está enganando a você, porque aí daí 2 meses aquela empresa não é para você. Você vai entrar... ou não vai ficar, ou não vai fazer sucesso. E sabe qual é o outro perfil? Que tem a ver com uma TV católica como a nossa? Nós temos buscado pessoas com quociente espiritual. Não que o empresário está preocupado com religião, não, tá? Mas... está se observando que pessoas que têm um quociente espiritual alto, ele tem uma capacidade maior de doação. Quem trabalha com responsabilidade social, quem trabalha... Para o jovem que foi feita a pergunta aí, as pessoas que trabalham em grupo de jovens, que trabalham em associações, isso tudo é experiência que conta, porque ele não troca moeda de vida por dinheiro, porque não tem dinheiro que pague o seu trabalho. Por mais que você ganha pouco. Isso é fantástico. Não há nada que pague o tempo de vida que a pessoa está dedicando ali. Se ela não está satisfeita, se ela não se sente no cumprimento de uma missão, nenhum dinheiro vai compensá-la. Isso. E aí, Márcio, 2 coisas são importantes. Primeiro, o sentido da vida. A pessoa precisa de responder qual é a sua missão. Quando eu olho para como especialista de RH, a minha missão é ajudar pessoas a ser felizes. Não de uma forma utópica, mas a partir do trabalho, a partir da descoberta de si mesmo. E cada um na sua profissão precisa descobrir o sentido da vida. E segundo, o que eu posso fazer para melhorar o mundo e não para que eu seja feliz. Quando você encontra isso, você vai ver profissionais de alto quociente espiritual e que tem sido muito buscado no mercado. Coisa fantástica, que delícia escutar isso, viu? Criatividade, brilho nos olhos, criatividade, persistência
Controle das emoções. Controle das emoções. Disponibilidade para o outro, porque nós trabalhamos muito em equipe e temos uma sociedade individualista, que é uma grande contradição. Nós temos falado muito, cuida de você, goste de você, e quando a pessoa entra na empresa, sabe o que a gente diz para ele? Trabalhe em equipe. Nós somos maior quando nós estamos em conjunto. E a pessoa fala, poxa, mas falaram que era só o eu. E é muito importante, quem sabe, conjugar a terceira pessoa. Hoje, se a pessoa não consegue trabalhar em equipe, ela está desqualificada para o mercado de trabalho? Da maioria das funções, sim, a não ser que o trabalho seja muito específico, porque a empresa hoje é um organismo vivo e não dá para ficar no seu mundinho. E o meu trabalho otimiza o trabalho do outro. Então, quem adotava ou pensava em adotar o perfil antigo daquele chefe que a gente conhecia, a sua parte, observando e mandando, sem se envolver, sem participar, está meio fora aí, né? Está totalmente fora do mercado. E você trouxe uma palavra importante para nós aí. Liderança. Hoje é uma palavra-chave. Eu pergunto muito para as pessoas, o que é liderar para você? Alguém diz para mim que é conduzir pessoas, e eu digo que liderar é inspirar pessoas. E o nosso trabalho de RH é inspirar pessoas, a inspirar as outras pessoas a buscar objetivos comuns, porque a empresa ela tem um objetivo, e o gestor ele tem que levar as pessoas a atingir esse objetivo. Se ele leva isso de uma forma administrativa, ele vira as costas, a pessoa não faz mais. Mas se você selar no coração dele o objetivo da empresa, o gestor pode virar as costas que as coisas vão continuar acontecendo. Ângela, existe sempre a tentação de aqueles que estão à frente da empresa e os seus funcionários, a tentação de assumir uma postura adversária por causa dos diferentes interesses. E se existe, quais são os cuidados para que isso não se encaminhe para um conflito? Márcio, isso, culturalmente, o marxismo veio trazer uma contradição entre o capital e o trabalho. E, muitas vezes, os empregados se enxergam de um lado e os patrões de outro. Isso está erradíssimo. Nós estamos no mesmo barco. É a mesma equipe, né? E, se a empresa for mal, eu perco o meu emprego. Agora, o patrão, por outro lado, ele tem que entender também que, se a empresa for bem, ele precisa de repartir os lucros. E tem muitos empresários que ainda não entenderam isso, que eles estão muito preocupados com que as pessoas agreguem valor para a sua empresa. Estão esquecendo de agregar valor para essas pessoas que passam, porque o empresário ele tem uma responsabilidade social. Quem passa pela sua empresa, ele tem a obrigação de trabalhar essas pessoas, seja ela na área educacional, na área cultural, na área moral, mas também fazer com que essas pessoas aprendam a preparar a sua vida financeira, preparar para uma aposentadoria, para que as pessoas não se enxerguem somente como uma empresa. Mas, por outro lado, também eu não posso ser uma Você S.A., essa geração que nós temos aí, o conflito de gerações, né, que nós temos falado muito, a geração baby boomers, né, Y, X, Z, já não tem letra mais dentro do alfabeto. Nós temos gerações que é o Você S.A., só tem a sua própria logomarca e pisa em cima das pessoas para chegar lá. Esquece que a vida é feita de relacionamentos. E hoje eu piso em você aqui, amanhã eu estou numa empresa que você é o meu gestor. A minha experiência tem mostrado muito isso, viu, Márcio? Olha. Pessoas que esquecem que a vida é uma história. E essa história, ela é contínua, né? E ela dá muitas voltas. Dá muitas voltas. André, estou vendo que você está aí com algumas participações. André não está se cabendo ali no banco, ô Ângelo. Eu estou vendo ele aqui, ele está assim, olha, está quase gritando para mim, tem gente aqui, vamos lá. Vem de um lado e vem do outro. Vai lá, André. Mas aqui, eu tenho mais uma pergunta de um jovem aqui, lá do Ceará. Ele, até voltando um pouquinho, né, no que a gente estava falando agora há pouco, o mercado hoje, ele procura um profissional multifuncional.
É isso que o mercado procura hoje, então, é a pergunta dele. E o que você diria para aquelas pessoas que estão aí batalhando, lutando, são pessoas boas, mas não conseguem o emprego, não estão conseguindo? Qual seria o seu direcionamento? A primeira pergunta, né, a primeira resposta é: descubra a sua vocação. Você pode vender picolé na praia, mas se isso você gostar de fazer ou aprender a gostar, você vai fazer bem feito. Essa é a primeira questão. A segunda questão, nós precisamos de aprender a vender o nosso trabalho. Não é isso? Porque muitas vezes, né, Márcio, a gente não sabe se vender. E nós precisamos de aprender a vender. E terceiro lugar... Tem gente que desvaloriza o que faz. Não acredita, diminui. Tem gente que não se valoriza, Márcio. E isso hoje, autoestima hoje, é algo muito sério dentro das empresas. Você precisa chegar e mostrar aquilo que você quer. Nós não compramos passado, nós compramos futuro. É isso que, no recrutamento, as pessoas precisam de entender. Nós compramos aquilo que você pode nos mostrar. Aprenda a se vender de uma forma correta. É isso aí. Ok. Para uma pessoa que tem uma empresa, é claro que a pessoa quer uma vida longa para a sua empresa, mais longa, talvez, até do que a dela própria. Não é? E uma empresa, para se manter, ela precisa da sua equipe, que até a gente começou a conversa falando sobre isso, expressão que se usa, o maior patrimônio da empresa. Como você identificar essas pessoas-chaves e como manter longamente dentro da empresa essas pessoas? Tem segredo para isso? Olha, nós temos buscado muito lideranças e hoje nós estamos extremamente carentes de liderança. Quando a gente fala de líder, você disse que é uma pessoa que inspira. Dá para você destrinchar isso para a gente, só para a gente saber o que é liderança? Porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente está se perguntando, mas eu tenho esse potencial, eu sou um líder, por que minha liderança não veio para fora? Ou não sei, eu acho que eu não sou líder, eu preciso de um líder junto de mim. A primeira questão que nós precisamos de falar para quem quer ser líder é descobrir qual é o seu norte. As pessoas só seguem alguém que saiba para onde está indo. Então, o que eu quero da vida? Quando você tem algo dentro de você e você quer buscar isso, as pessoas acabam aderindo. A segunda questão é que você precisa de ter convicção. É diferente de teimosia, não é isso? Convicção é você saber e buscar pessoas diferentes de você. Normalmente, a tendência das pessoas é juntar iguais. É bobagem. Aquilo que eu já tenho, eu não preciso pagar outro igual para fazer, mas eu preciso de buscar pessoas diferentes, como uma orquestra. O líder é o maestro. É aquele que precisa de conhecer um pouco de música, mas ele precisa de entender que o tambor, o som é forte, mas é importante. Que o violino, ele é frágil, ou talvez mais difícil de tocar, vai precisar de um treino maior. E você saber combinar isso. Então, primeira parte, saber para onde ir. Segundo, convicção, porque muita gente vai dizer que você está no caminho errado. E você precisa de ter certeza. E aí, para nós que cremos, né, onde a gente busca essa orientação na palavra. A terceira questão que nós precisamos, enquanto liderança, é lidar com pessoas, se colocar no lugar do outro, aceitar as diferenças e perceber. Sabe que as pessoas não percebem? Pergunta para quem está do seu lado a cor dos olhos, e as pessoas não sabem. Eu, às vezes, né, eu comandei 1000 pessoas, eu perguntava para o meu gestor: você sabe qual é o problema que essa pessoa tem? Ele nunca sabia. Ele olhava pouco para as pessoas. E quem cuida, as pessoas acabam te seguindo. Modelar comportamento, principalmente. Posso falar 4 dicas claras? Pode. Primeiro, né, a visão de futuro. A segunda, desafiar processo. Nós precisamos sempre fazer. As pessoas gostam disso. Terceiro, capacitar pessoas. Não tenham medo de preparar as pessoas, porque as pessoas têm medo de alguém ocupar o seu lugar. Preocupe não, aprenda coisas diferentes, ensine para as pessoas. A quarta questão que é importante, modele pelo exemplo. Se eu falo muito isso para os meus gestores, né? Eu digo assim: peçam às pessoas para colocar a mão na boca e colocam a mão no queixo.
99% das pessoas colocam a mão no queixo e não a boca, porque as pessoas seguem aquilo que você fala. Então, o segredo da liderança, seja coerente com você. Dê o exemplo. É como um pai na família. Fala muito não, faça. E ele vai copiar o seu exemplo. A vontade que eu estou agora é de fazer o relógio virar ao contrário, para poder retardar um pouco mais esse tempo que avança assim, a galope aqui. Essa entrevista está tão boa. Olha, eu vou até pular algumas questões aqui também tão importantes, mas quero perguntar a você algo que pode ser de utilidade para quem está em casa também, que é o seguinte: quais as técnicas e princípios que a gente pode utilizar para melhorar o nosso relacionamento na empresa, mas que dentro de casa também funcionam? Porque essa aplicação acaba tendo utilidade para todo mundo. E eu queria também que você falasse, antes da gente encerrar, desse grupo de mães que você tem motivado lá no Espírito Santo, que todas as vezes que eu vou por lá, eu ouço falar, e sempre coisas tão boas. Ô Márcio, as técnicas é se colocar no lugar do outro. Essa é uma técnica fundamental de habilidade de relação. A segunda questão é você aprender a ouvir o outro. Né? Deus é sábio, nos deu uma boca e 2 ouvidos, não é isso? Para a gente escutar as pessoas. A terceira questão é você sentir, né? Com esses valores e pregar esses valores com exemplo para as pessoas. Isso muda totalmente o nosso relacionamento. Isso é uma técnica que você aprende no berço. Por isso que o grupo de mães é tão importante na minha vida. Eu trabalho em várias empresas, trabalho fazendo coaching, né, com empresários de grandes empresas, mas eu tenho me realizado com um grupo de mães que oram. Eram mães que procuravam sem saber como conduzir os filhos. Pessoas que tinham pequenos problemas, desde o filho sem dormir até filhos com drogas. E nós começamos a nos reunir para rezar. Algumas pessoas não sabiam fazer o nome do pai, mas elas descobriram que tem um manual que é imperdível, que é a Bíblia. E nós temos educado os filhos a partir da Bíblia. Essas mães, Márcio, são mães de classe média alta, que não tinham nenhum contato com Deus, mas tinham um grande vazio na sua vida. E hoje elas tiveram um encontro pessoal com Jesus. E quando elas encontraram Jesus, elas mostraram o Jesus para esses filhos. E estão trocando os DVDs, porque a educação começa em casa, não é isso? Os futuros, as empresas estão preocupadas com seus profissionais, esquecem que precisam de liberar as mães para trabalhar. E esse grupo de mães, são 42 mães, na faixa de 33 anos a 40 anos, e que são formadoras de opiniões, tem juíza, tem dentista, tem médicas, e elas estão mudando a face da evangelização. Estão se colocando à disposição, porque quem encontra Jesus fica incomodado. Não é isso? É verdade, é verdade. Maravilhoso. Quero agradecer você. Nem conversei com o meu diretor, mas já fazer um novo convite para que você possa estar conosco numa outra oportunidade, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto e outros também. Né? E quero agradecer a sua disposição e de todo o povo do Espírito Santo, que cada vez mais vai estreitando laços aí com a Canção Nova. Não é? Então, meu abraço carinhoso para todos que fazem parte do grupo de amigos também da Canção Nova lá. E muito obrigado. Eu trago também, tinha me esquecido, um abraço da Arquidiocese de Vitória, na pessoa de Dom Luiz, quando eu pedi autorização para vir aqui, né, que a gente conversa muito, ele falou, dê um abraço em todo mundo. Tá certo, nós queremos retribuir também um abraço, viu? Muito obrigado ao Senhor.